uma amiga conversando comigo, ela tava falando sobre, pô, Matheus, eu tô na universidade e aí eu tenho conhecido muitas realidades, eu tenho estudado bastante e assim, eu tô com medo muito grande. Aí, bom, com medo de quê? Tá? Eu tô com medo muito grande de perder a minha fé, porque aquilo que, aquilo que eu aprendi, né, ao longo da vida, eu não consigo mais afirmar com tanta certeza assim, tendo em vista as Sim, coisas que eu sim. tenho estudado, as pessoas que eu tenho conhecido, né? Que são pessoas de referência, são pessoas inteligentes, não são pessoas que, tipo, a igreja é errada e pronto. São pessoas que, tipo, eu falo alguma coisa ali e eu tô começando a ficar em dúvidas na Eucaristia, tenho dúvidas sobre o catecismo. Aí eu falei pra ela, na época, né? Se você tem dúvida, por que que antes de desistir você não pesquisa sobre a sua dúvida, né? Aí eu disse pra ela, a igreja não tem medo das suas dúvidas. A igreja não tem medo dos seus questionamentos. Matheus, eu tô com medo de perguntar e, tipo, de repente não ter resposta. Não, 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 Sim, não, não. sim. A igreja não tem medo, não. Pode perguntar. E até é Pode ir bom que atrás tenha dessas dúvida, e dúvidas. quanto a gente tem dúvida, a gente vai atrás, pesquisa e dá razões da nossa fé. A gente vai. Às vezes as pessoas falam mal da igreja, falam mal da Nossa Senhora, a gente fica calado, sabe? Não é e esteja uma briga, mas e tem um diálogo. Esse diálogo possa ser assim para explicar e a pessoa não é onde diz assim não é verdade. As pessoas dizem não é o mesmo Deus, né? Não importa, sabe? É o mesmo Deus, importa e tá na igreja, né? Tá falando de Deus. Algumas coisas assim tão simples, e às vezes a gente nota que é falta de conhecimento. Exato. Pra parar aquela discussão naquele momento, a pessoa, não, então vamos dar as mãos aqui e Ah, encontrar uma interseção onde a gente não discuta mais. é, E o curioso, o senhor falava sobre a história das pessoas estarem mais fracas, né? Durante muito tempo, durante a história da humanidade, o que moveu a humanidade pra frente foi justamente a busca pela verdade. Então, tipo, os caras lá do começo queriam entender. Então, os doutores da igreja são doutores porque não é porque, tipo, 01, ganhei, sou doutor, você sim, não. sim. Os caras são os caras que foram em busca de saber o que é aquilo ali, né? Entender, buscar a verdade. E hoje em dia esse processo ele tá mais. Eu não sei se as pessoas se acomodaram na quantidade de informação que tem disponível, ou se de fato é a falta desse vigor, dessa. Rapaz, vamos aqui, vamos entender Convicção. para conhecer quem é esse Deus que as pessoas morreram. Por que, que as pessoas Uhum, morreram por ele? sim. Por que, que as pessoas, né, dão a vida E e tal, tal, tal. sempre o foco é Jesus. Não é o Padre Aquino, não é o Papa Francisco. Claro, nós devemos ser testemunho. Nosso Senhor pede, vocês agora são sal e luz. Por exemplo, Judas estava lá. Era uma pessoa de confiança em Nosso Senhor. É tão tal que ele, que era o tesoureiro do grupo, né? As pessoas faziam Uhum. doação e ele ficava guardando as moedas, o dinheiro e recebia. Mas ele traiu, né? Ele traiu. Como também Pedro. Pedro também traiu. Só que tem diferença entre esses dois, né? Mas às vezes as pessoas se decepcionam por causa também de uma pessoa que estava, defendia, falava bem. E aí, nós somos falhos, né? Nós somos falhos. E somos pecadores. E aí a situação é mais grave ainda. Mas nós temos um que é fiel, que é Deus, que é Jesus. E o testemunho ele conta muito, mas se a gente for ver somente na pessoa, aí por isso, quando uma pessoa sai, por exemplo, quando um padre sai de uma comunidade, as pessoas saem também. Ele, não é, o Cristo está lá, sabe? É o Cristo, sempre o foco é o Cristo. E às vezes nós cobramos muito do outro, mas não cobramos de si mesmo. Às vezes eu quero, meu compadre, né, ele possa partilhar a vida, que ele mas às vezes não partilha a vida, às vezes só cobra a questão da amizade também, da partilha, dos dons. Do convite É para sempre o outro. aniversário. Fiquei surpreso. Sempre o É outro, isso mas aí. aí eu não quero ter responsabilidade, aí fica complicado. Na igreja é assim também. Se nós não temos o foco em Cristo, a gente vacila, a gente cai, a Total. gente cai. E padre, dentro dessa. A gente tem explorado um campo aqui, né? Que é o campo do conhecimento. O campo. Pô, as pessoas precisam conhecer mais a igreja, as pessoas precisam. Tal.
existe um movimento, e aí eu não sei se vocês concordam, é impressão minha, de pessoas que, tipo, a internet possibilitou muita coisa boa. Nossa, informação aí pra caramba e tal. Eu tenho a impressão de que algumas pessoas conheceram por fontes muito rasas. Uhum. Alguns conhecimentos que são importantes para a igreja, né? Então a pessoa tá ali, tá passando no Instagram, viu um carrossel, quais são os fundamentos da igreja? Aí descobriu, escritura, tradição, Sim. magistério. Aí pronto, ela quer pregar aquilo. Como é que a gente pode direcionar um católico que ele tá com o coração inclinado pro lado certo? Sim. Que é o coração dele quer conhecer a casa dele, sabe? Mas como é que a gente pode dizer, pegar na mão dele até certo ponto e dizer, olha, o melhor caminho pra você é ir por aqui, Uhum. não abrir mão da sua direção espiritual. O que a gente pode dizer pra esse cara que quer conhecer a igreja, mas Sim. que, tipo... Nós temos tem 2 tudo aí. livros, e são assim: a Bíblia e o Catecismo. O Catecismo é aquilo que a igreja crê, aquilo que a igreja prega. E é explicação daquilo que está contido na Bíblia, né? Catecismo. E eu creio, como o testemunho é muito forte, a vida dos santos. Porque os santos, onde a igreja declara uma pessoa e viveu uma vida de santidade, é porque ela viveu o evangelho. Ou seja, é o evangelho vivido, o evangelho praticado, né? E nosso Senhor disse, não é só saber, né? Tem que praticar, né? Por isso ele valorizou muito bem a sua mãe, né? Eles são da minha família, né? Eles são os meus pais e a minha mãe. São todos aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia, o catecismo, principalmente quando nós estamos entrando na igreja, conhecendo mais, aprofundando, é a base. Mas também tem muitos livros bons. Mas pela vida dos santos, meu Deus, mas será que é capaz? A gente diz assim, minha irmã costuma dizer isso, quando eu cito, Jesus fez isso, mas ele é Deus. Ou seja, mas teve pessoas que viveram essa radicalidade, né? Esse chamado à santidade, né? E todos nós somos chamados no batismo a viver isso. Eu acho que, principalmente as crianças, né? Pela a vida dos santos, a gente se encanta. Uma coisa muito bonita, quando a gente vai assim no festejo, né? Aí as pessoas dizem idolatria. Não, muito pelo contrário. É adoração a Deus. Porque a gente vê numa pessoa comum como Deus é capaz de realizar o extraordinário. Como Deus faz o impossível, né? Por exemplo, a gente vê agora aqui perto de nós a menina Benigna, lá de Grato. Uma criança. Ela, sabe, é cheia do Espírito Santo para dizer, não, aqui é algo tão precioso, eu tenho a minha virgindade, tudo mais, não. E ela é de missa, ela foi aprendendo isso. Quão é importante a virgindade. Você prefere morrer do que e pecar, sabe? Umas coisas assim de criança, a gente vê criança, jovem, adulto, família, né, casal, tudo isso. Ou seja, quando a gente reza ao santo, quando a gente festeja, assim, quando a gente vê como Deus faz maravilhas numa pessoa, e a gente tem esse desejo, por isso que tem a ladainha, por isso que tem as peças. Eu quero também, você está perto de Deus aí, faça com que eu viva essas virtudes, né? É adoração a Deus. Porque a gente diz, somente, só vós sois o santo, né? Somente o Senhor é santo, né? E essa santidade, e Deus é 3 vezes santo, o santíssimo, a gente respinga, é um desejo, e Deus tem, né? E todos sejam santos, né? É a vontade de Deus. E eu acho bonito isso, né? De que nós temos onde consultar, sabe? Eu acho que até nisso a gente precisa buscar conhecer para daí tirar o conhecimento que a gente precisa, né? Sobre a nossa igreja. E entender também que não é qualquer coisa, não é, qualquer livro vai me... o catecismo me corrija se estiver errado. O catecismo ele foi desenvolvido no Concílio Vaticano II. Foram vários cardeais que foram selecionados ali, olha, vocês vão desenvolver o documento que vai nortear a nossa igreja também. Foram 6 anos para desenvolver o catecismo da Igreja Católica. Pesquisei isso essa semana. Eu ia dizer, caraca, foram 6 anos para desenvolver Sim, algo que não foi sério.
de hoje para amanhã e alguma coisa. Não, é coisa séria, coisa toda dentro da doutrina católica. E eu citei assim, o catecismo, mas tem muitos outros livros assim, até os padres da igreja são são os discursos, a pregação, a catequese. Quando diz catecismo, quando a gente fala catecismo, a gente lembra logo para fazer a primeira Eucaristia, o sacramento. Né? Eu ia falar Não. sobre isso. As pessoas dizem assim, gente, a catequese, por exemplo, essa entrevista, podcast, né? Esse papo É maravilhoso. uma catequese, sabe? É uma catequese. Essa capacidade de a gente conhecer Deus, tudo e proporciona o conhecimento de Deus é uma catequese. É o conhecimento que nós temos daquele que nos criou, sabe? Nós não vamos conhecer nem 10% daquilo que é um mistério. Mas veja, quando a gente conhece, seja algo tão pequeno, mas já nos atrai, já nos chama a atenção. Como eu falei, né, no início da questão da vocação. Vai Como alguém seduzindo, está né? cozinhando uma galinha caipira e eu chego na casa, eu vou direto para a cozinha. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Deus nos seduz. Ele chama. Ele chama. São Paulo diz, e todos nós somos predestinados à santidade. Ele nos criou com essa finalidade. Ele nos criou para ele. Não tem por onde. Por isso que é preciso a gente decidir. Porque assim, Deus nos salva se a gente de fato está disponível. É um presente, eu dou a você, se você quiser. Né? Ele quer e todos, é a vontade de Deus. Mas a gente tem esse livre-arbítrio. Porque ele nos ama, nos dá isso. Essa liberdade da gente querer.